Olá, irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar hoje uma porção do jornal Árvore da Vida, o número 348. Temos várias porções lá, família, casais. Hoje está falando sobre um encorajamento para nós, filhos de Deus, correndo uma carreira que tem uma meta maravilhosa. O título dessa mensagem é Correr a Carreira que está proposta. Correr a carreira que nos está proposta. Pessoalmente, Deus, Ele deu para nós uma carreira maravilhosa, a carreira da fé, a carreira da perseverança. Vamos desfrutar inicialmente Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde fala sobre a criação do homem, a criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Aqui está escrito: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Essa porção da palavra mostra que Deus nos amou tanto e nos fez a sua imagem e semelhança e declarou para nós uma meta: ter domínio, trazer o domínio de Deus sobre a terra, sobre todos os animais, sobre todos os répteis e sobre todas as coisas. Aqui falou de animais no sentido físico mesmo. Podemos olhar que o ser humano, por mais que seja inferior a muitos animais irracionais, né? Os animais, por exemplo, um elefante é gigante, o leão tem uma força, mas mesmo assim o ser humano, ele domina, porque nós somos um animal racional, nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então nós temos algo celestial em nós, a vida de Deus está em nós, e ela está sendo expressa. E aí a própria criação, ela reconhece que o ser humano foi colocado na posição de dominar. Não existe nenhum lugar na Terra, nenhum relato de animais fazendo domínio sobre o ser humano. Por mais que o ser humano é pequeno diante de toda a criação, Deus criou o homem para dominar. Mas, infelizmente, por causa do pecado, toda a criação, todos os seres humanos, eles estão sendo dominados por causa do pecado. A raça humana, ela tem muito se perdendo. Em vez de exercer o foco que Deus nos deu de dominar, de trazer a autoridade de Deus para essa terra, o homem se perde, se deixa dominar por coisas pequenas e passageiras. Então, que o Senhor nos guarde, que nós que já temos a vida de Deus, já sabemos que toda autoridade foi dada para nós. E hoje, no Espírito, as coisas precisam se converter para Deus, mas é por meio de nós. Todas as coisas precisam ser revertidas, a autoridade precisa ser colocada em todas as coisas, e através de nós, através do Espírito de Deus que habita em nós. Ó Senhor Jesus, quando as crianças nascem, eu me lembro da minha época de escola. A gente fica ali querendo ser aceito naquela determinada turma. Aí, por querer ser aceito ali, a gente faz o que a gente não é do nosso querer, mas para ser aceito a gente faz algo diferente. Então a gente vai sendo levado pelas circunstâncias, a gente vai se deixando dominar por padrões e situações que vão nos conduzindo. Mas um dia, quando nós temos a nossa consciência, quando nós nos tornamos adultos, nós passamos a perceber, a escolher melhor e tomar nossas ações e reações diante das situações. E muito mais quando a gente tem a vida de Deus, aí que a gente não se deixa levar mesmo. Então é maravilhoso, ser filho de Deus abre uma nova visão, a visão que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então a gente não se deixa levar por coisas pequenas,
por exemplo, para mim ficar naquele grupinho eu tenho que agora praticar tal uso de tal substância, aí eu vou ser legal, eu vou me pertencer ali, vou me sentir bem. Nós não precisamos mais disso, porque nós somos preenchidos, nós somos cheios da vida de Deus, e ali nós dominamos sobre esse sentimento. Essa fraqueza não nos pega mais, graças ao Senhor. No relacionamento, no trabalho, tudo isso, nós passamos a ter agora uma vida diferente. Ó Senhor Jesus, vamos desfrutar Hebreus capítulo 12, versículo 1, onde fala sobre essa fraqueza que está em nós. Senhor Jesus, amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui mostrou que nós temos a rodear-nos, ou seja, as circunstâncias tentando nos dominar, tentando nos assediando, e também está dentro de nós o pecado, que também nos assedia a participar daquilo. Ó Senhor Jesus, faz o que? Nos embaraçando, nós não conseguimos sair, não conseguimos, mas o Senhor, Ele está em nós, e Ele nos dá força, e aí quando nós invocamos o nome do Senhor, nós ganhamos poder, e aí nós vencemos sobre todas essas coisas. Aqui fala que o pecado, ele tenazmente nos assedia. O pecado, ele é para tornar o ser humano e impossibilitar de servir a Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia, na leitura do jornal mostrou que quando Deus... vamos ler, vou ler primeiro. Lá em Mateus 9, 2... Vamos ler essa porção para a gente ver essa associação que o Senhor faz. Do pecado. Do paralítico, na verdade, né? Então, não é Mateus, perdão. Senhor Jesus, amém. A cura de um paralítico em Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui o Senhor associou a paralisia daquele paralítico aos pecados que ele tinha. Aí, então hoje nós estamos aí servindo a Deus. Se nós permitirmos que os pecados que tenazmente nos assediem sejam praticados, ou seja, se a gente praticar, se a gente cair, não se arrepender de imediato, o pecado, a função dele é nos tornar paralíticos, não permitir que a gente sirva a Deus. Então, nós somos sim pecadores e falhos, mas dentro de nós existe o Espírito, e esse Espírito é para nos fortalecer, para nos tirar da situação do pecado, para nos tirar da situação do mundo, das fraquezas, do domínio do mundo, seja todas as áreas que tentam nos dominar. E aqui falou sobre o peso. Em Hebreus 11, falou que existe também um peso. O peso, ele é algo que traz, por exemplo, eu estou agora sem nenhum peso, então eu posso pular se eu quiser. Se eu quiser, eu pulo. Mas se eu tivesse aqui com um saco de cimento cada lado, eu não conseguiria dar esse pulo tão livremente. Então seria um peso que me tornaria impossibilitado de pular. Então quanto mais peso eu permita, né, que venha se agarrar a mim, vai me tornar mais lento para servir a Deus. E aí eu anotei algumas situações aqui que pode ser um peso na nossa vida. O rancor sobre alguma situação,
o medo. Deus ele levou sobre si todos os nossos temores. Então nós precisamos, ele levou de nós lançar sobre ele todo o nosso medo, tirar de nós. Senhor, leva de mim. Em Cristo nós não temos medo. E também ansiedade. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossos medos. Essas coisas não podem se tornar peso em nossa vida. Senhor Jesus, eu coloquei aqui as frustrações. Às vezes, acreditamos tanto que uma coisa vai acontecer, ou até no favor de uma pessoa sobre nós, uma ajuda inusitada, e ela não vem, porque a gente focou demais naquilo ali. Aí não acontece, a gente se frustra. Aí aquilo ali se torna um peso. E esse peso faz com que a gente, não estou animado mais. Ou seja, a gente fica lento em servir o Senhor. Então precisamos lançar fora todo o peso. Todo pecado precisa ser confessado diante de Deus e arrependido. E todo peso precisa ser lançado fora, para que a gente sirva ao Senhor sem nenhum impedimento. Satanás está querendo tentar tirar a nossa perseverança, mas nós temos um caminho, e esse caminho está juntamente com os irmãos, juntamente na vida da igreja. Tudo que o Senhor tem preparado para nós, Ele tem o melhor para nós. Nós não merecemos tanto amor e tanta consideração do Senhor. Eu vejo isso na minha experiência. Ao longo de tantos anos servindo ao Senhor, eu me considero ainda muito aquém do investimento que Ele já fez na minha vida. O quanto que eu gostaria de retribuir ao Senhor, retribuir aos irmãos, e eu estou tão aquém ainda de retribuir. Mas isso não é motivo para desanimar, é motivo para me encorajar, para me empoderar, para que eu tome novas atitudes, para que eu consiga tomar uma nova postura de hoje em diante e retribuir ao Senhor, retribuir aos irmãos, ser alegre, ser disposto, fazer o que nos está proposto. A Bíblia fala que o Senhor deu dons e ministério a cada um, deu dons. Esse dom, ele sendo exercitado, ele vai se tornando ministério. Ou seja, eu vou praticando, vou me tornando muito bem naquilo que eu faço. E o Senhor não toma de volta, Ele dá mais. Ou seja, se Ele te deu você exercitou ele bem, cumpriu ele bem, o Senhor ele vai te dar mais. Aí você vai servir mais ao Senhor, vai se agradar mais, e a sua vida vai ser cheia da presença de Deus. Então, é isso que eu quero para mim, eu tenho certeza que é isso que os irmãos querem, as irmãs, que o Senhor conduza, a nossa família, nossos filhos, nossos parentes também a ter esse sentimento, porque a volta do Senhor está próxima, mas Ele é longânimo, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele quer que nós, além de correr a nossa carreira com perseverança, nós alcancemos também nossos familiares, nossos amigos. Então, à medida que possível, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E aí, o mais o Senhor fará. Essa é a nossa carreira. Correr a carreira que nos está proposta. Cuidar bem de nós mesmos e, à medida que seguimos, cuidar de outras pessoas também. O Senhor não vai exigir nada que Ele não nos deu. Mas se Ele nos deu algo, esse algo precisa ser exercitado. Se Ele confiou algo a nós, precisa ser multiplicado, precisa ser elaborado em cima daquilo ali. Amém? Então eu vou fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, te agradecemos o cuidado maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor deu para nós uma carreira maravilhosa. Obrigado, o Senhor tem cuidado de nós nesse caminho. Tem sim as barreiras, tem sim as dificuldades, mas o Senhor tem nos levado a ser perseverantes. Não queremos desistir, não queremos desanimar. Lembra aqui de cada família, de cada jovem, de cada pai de família, de cada mãe, de cada filho, que eles recebam esse poder da perseverança, que eles recebam o poder da fé, para nunca desistirem diante das dificuldades, que eles sejam um testemunho do Senhor. Senhor, que a carreira que foi proposta a cada um deles
possa chegar ao fim vencedores e receberem o galardão que está nas suas mãos. Nós te agradecemos e abençoamos cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém.